Perdão. Paz chegou mais uma vez, amados irmãos. Mais uma vez, estamos aqui como usando e pesquisando a Bíblia, como eu tenho aconselhado. Não só usando a Bíblia, pesquisando na Bíblia, indo até lá e sentindo aquela aflição, depende da situação, mas usando as orações que estão na Bíblia, como também sentindo o que as pessoas lá sentiam, e também quando lerem, quando aplicarem a oração e buscarem a direção de Deus nas orações, serão respondidas como também foram respondidas naquele tempo. Hoje convido-vos a abrir a vossa Bíblia em Atos 12, do versículo 5, que é de Pedro, da igreja, Pedro que fosse libertado da prisão. Atos 12, do 5 até ao 12. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia e não sabia que era que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar que ele nisto foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Eis aí uma oração respondida. E eles oravam. E foi respondida. Eles depois até nem creram, quando a criada desceu e ouviu a voz de Pedro, foi e anunciou. Pedro está na porta, mas tu estás fora de ti, tu não estás boa da cabeça, então, mas Pedro está preso. Mas não creram. Depois quando viram, oi, Pedro está aqui. A oração foi respondida. A oração era da igreja. A oração foi da igreja. Amados, meu amado e minha amada, lá está uma oração da igreja, com fé, se o fizeres. E eu digo-te, eu tenho uma prova disto, acho que até já contei, mas tenho uma prova disto. Eu não a vivi, mas a minha mãe, que agora está na horta, não sei se até veio, um dia ela pode ser que venha aqui e conte essa história. Quem sabe até muito mais, se calhar até amanhã. Ela foi com o meu pai, tinha uma hemorragia cerebral. Ela foi ter com o meu padrinho, que agora é ancião, na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, na Graça, cá em Portugal. Foi ter com ele. O meu padrinho é um crente, ele e a mulher dele, que não fales mal dele, não fales mal com ele nem com ela de ninguém, mal seja de quem for, que eles fogem da conversa, porque aquilo incomoda-lhes. Isso é que é crente.
Mas continuando, a minha mãe foi pedir para orar para o meu pai. Amado, foi assim, durante uma semana, o que é que foi? A minha mãe foi ao hospital e tinham que ser operados. O meu pai foi isolado dos outros doentes. A igreja reuniam-se 1 ou 2 vezes por semana, não me lembro, sem haver culto, penso eu. Oraram, jejuaram, oraram, jejuaram. Naquele tempo também a fé era diferente, não sei, digo eu, mas oravam, jejuaram, oraram, jejuaram, intercediam a Deus por meu pai. Como está aqui em Atos 12, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 12. Faziam isso. Passado pouco tempo, o médico foi. Já não haviam vozes. O meu pai a urrar, sei lá, onde ele estava isolado. Não haviam. Ficaram, mas o que é que se passa? E depois quando lá foram, quando foram ver, olha, o seu marido está a melhorar. E passado 2 ou 3 dias, foram ver, ele estava bom. E foram dizer à minha mãe, olha, o seu marido não precisa mais ser operado, ele já está bom. Oraram, jejuaram. Oraram, jejuaram. Oração por Pedro, toda a igreja. Oraram, jejuaram. E Pedro foi livre. Deus enviou o seu anjo. E aqui, na situação do meu pai, foi igual. E Deus deu a saúde ao meu pai. E o meu pai viveu mais uns quantos anos. O meu pai viveu até uns quantos anos. Viu o meu crescimento. Infelizmente, viu a minha perdição. E faltava pouco para eu voltar para os caminhos. E ele não viu. Mas quando ele se foi, quando o diabo plantou na minha cunhada e disse que tu não amas o teu pai, ou não amaste, nunca amaste o teu pai, eu carreguei essa culpa. Eu orava, eu pedia a Deus que tudo que o meu irmão e a minha mãe tivessem a passar, passasse para mim. Porque tudo que eu fiz, não, eles não merecem, mas eu merecia. O meu ex-líder, o Senhor, lhe mostrou isso, como eu estava a passar. Mas Deus me poupou disso e mostrou ao meu ex-líder e disse para eu aliviar o meu coração, porque o Senhor sabia que eu amava o meu pai. Podia ser uma pessoa imprestável no mundo, mas eu amava o meu pai. E o meu pai viveu graças à oração da igreja, a fé da igreja. E sou muito grato à igreja pentecostal, à Assembleia de Deus Pentecostal da Graça em Portugal. Primeiramente, sou grato a Deus. Deus tem feito coisas na minha vida, na minha família, amado, que não há razão nenhuma para que eu agora esteja a fazer o trabalho e diga não, vou desistir. Para que eu diga não, vou desistir de tudo, vou desistir de Deus, vou desistir. Não, por contrário. Deus tem-me dado provas cada vez mais de dizer assim, eu vou seguir ao Senhor, meu Deus, vou fazer tudo para o alegrar. Tenho desapontado em algumas coisas, eu sei. Eu assumo. Mas de uma coisa é certa. Ele é a minha força. A quem me apontar, quem me condenar por eu isto ou por eu aquilo, como muitas vezes dizem, porque tens assim ou tens de ser assado, não interessa, podem dizer isso. Mas eu digo uma coisa a todos. Não vou parar só porque eu tenho que ser assim e assado. Eu não sou como o homem quer. Não vou ser como o homem me quer fazer. Eu sou e hei de ser como Deus quer que eu seja. Eu não obedeço a homens. Eu não quero alegrar a homens, mas quero alegrar ao Senhor meu Deus. Quero obedecer ao Senhor meu Deus.
a mais ninguém. Agora posso estar a parecer rebelde ou arrogante ou bruto, mas não é o que eu quero ser. Pelo contrário, estou-vos a contar uma experiência com uma oração que aqui foi feita. Também foi com o meu pai. E Deus salvou o meu pai da morte, como a mim também. Tu não serves a um Deus morto. Não serves a um Deus, como muitas vezes em pregações têm dito, mas se calhar os pastores que dizem, podem dizer da boca para fora, mas eu digo assim, de experiência própria e do que eu senti. Eu sirvo e tu serves a um Deus vivo, a um Jesus que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e disse: eu estou aqui. Eu venci a morte e o inferno. Lembra-te. Lembra-te daquilo que ele sofreu por ti. Lembra-te daquilo que ele sofreu por ti. Ele sofreu por ti, por mim. Sofreu. E nós, quantas vezes vamos abaixo, muitas vezes estamos lá no fundo. Só nos lembramos dele passar não sei quanto tempo. Ou só, às vezes até murmuramos. Não o façamos. Façamos como Paulo disse, ser meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Hoje fica assim. E tenho uma coisa a dizer. Levantem-se, povo de Deus. Levantem-se. Levantem-se. Somos geração eleita. E se são geração eleita, levantem-se. Levantem-se. Que Deus vos abençoe.